Meus irmãos, a paz do Senhor. A gente, quando entra na casa do Senhor, a gente vê essa comunhão gostosa, todo mundo se abraçando, colocando em dia os assuntos. Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 100. Fazer essa leitura. Salmo 100. Depois nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais um culto. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, queridos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e seus altares. Com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Queridos, nós somos do Senhor, nós somos propriedade exclusiva dEle. E para isso, Deus nos fez, para que nós pudéssemos glorificar o seu nome, cultuar o seu santo nome. E é isso que a gente vai fazer aqui, como igreja, como irmãos, como uma grande família em Cristo Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, quero orar. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, pelo dom da vida, te agradecer pela oportunidade de sermos filhos do Senhor. Obrigado porque essa verdade um dia chegou até nós, e isso não nos faz mais órfãos. Agora nós sabemos que temos um Pai, e um Pai amoroso, um Pai misericordioso, que nos ama, Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós queremos engrandecer o Teu nome com alegria, com louvor nos nossos lábios. Ó Deus, que a gente possa dar ao Senhor um culto racional, mas que também as nossas emoções, tudo aquilo que a gente esteja diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que vivemos um tempo difícil, um tempo de pandemia, algo que a nossa geração não tinha visto ainda. Mas Deus, o Senhor continua sendo Deus independente de qualquer coisa. Ó Deus, os céus, a terra, tudo vai passar, mas o Senhor é eterno e dura para sempre. E é nessa reverência, Senhor, é diante dessa revelação especial do Senhor Jesus, que nós queremos entrar na Tua presença, que nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher, nos transbordar e orientar o nosso coração essa noite, Pai. Pai, nós queremos estender essa oração às famílias enlutadas, aos que estão sofrendo, a todos aqueles, ó Deus, que de alguma maneira estão sofrendo uma privação ou uma perda por causa da pandemia. Mas Deus, nós somos aqueles que anunciam a mensagem de esperança. Em mesmo a dor e ao sofrimento, nós olhamos para o alto, nós profetizamos, nós temos a nossa esperança, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, o nosso culto. Nós oramos nesse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos muito felizes essa noite, porque nós estamos recebendo a visita do nosso irmão Zé aqui, com a sua família, e eu gostaria de convidar eles, porque eles vão estar agora nos conduzindo no período de louvor, e eu queria que vocês abrisse o coração nesse momento do louvor, que você deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, e que você receba a maravilhosa graça de Deus essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu disse Zé por causa da intimidade, mas você pode se apresentar melhor. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, irmãos. Amém? Para nós é uma alegria muito grande poder estar de volta a esta igreja. Estivemos aqui na sua inauguração e depois disso, houve um momento de paralisação das atividades em função da pandemia, e eis que as atividades têm voltado aos poucos,
ao normal, e é com muita alegria que nós recebemos o convite para estar aqui hoje. Oportunidade de revermos irmãos tão queridos, né? Irmãos preciosos em Cristo Jesus, oportunidade de convidarmos alguém também para vir estar conosco aqui nessa noite, conhecendo a igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Muito bom. Privilégio, né? E é o que amamos fazer. É o que amamos fazer. Nos chamar para vir à casa do Senhor e para nos colocarmos a serviço do Senhor é um presente, é um privilégio, porque quantas outras pessoas, quantos outros músicos poderiam estar aqui no nosso lugar. Mas aprove ao Senhor que nós recebêssemos o convite desta noite. E da mesma forma que nós fomos convidados para estar aqui nessa noite, você também não está aqui por acaso. Você não veio por acaso. Deus trabalha com propósitos. E desde o momento que você sentiu no seu coração o desejo de estar aqui, Deus já opera nesse desejo, opera o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Então, que você possa verdadeiramente abrir o teu coração nessa noite para louvar, adorar, glorificar ao Senhor e receber da palavra de Deus nessa noite. Amém? Nós estamos tremendamente felizes nessa noite porque a nossa continuidade se estende, né? A nossa continuidade no Ministério de Louvor. Já são gerações, né? Meu filho está lá na sede, hoje participando do musical, e aqui já esposa, filha e agora também neta, dando continuidade àquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Que Deus, por sua misericórdia, por sua graça, possa descer as suas bênçãos sobre a vida da Isabelle, como da vida de todas as crianças e filhos aqui da nossa igreja, desta igreja, amém? Que eles possam continuar sendo ensinados, conduzidos na presença de Deus, para que quando eles venham se tornar adultos, eles não venham se desviar do caminho do Senhor, amém? E essa é uma experiência que eu compartilho com os irmãos nessa noite. Talvez eu já tive a oportunidade de dizer isso lá na sede, talvez, muitas vezes, nós pais, oramos a Deus pedindo que os nossos filhos sejam bem-sucedidos nos seus estudos e na sua futura carreira secular, né? E eu não fui e nem fiz diferente dos irmãos. Eu também orei para que o Senhor tomasse os meus filhos nas suas mãos e os fizessem prósperos e felizes na profissão que eles viessem a escolher. Mas antes de fazer essa oração, durante muitas oportunidades na minha vida, eu dobrei o joelho à beira da cama dos meus filhos e eu participava ali do louvor no círculo de oração, que muita gente aqui conhece, que é dirigido pela família Bezerra, Joel Bezerra, Celina Bezerra, né? Todo mundo conhece como irmã Celina. E ali, durante 6 anos, eu tive o privilégio de servir ao Senhor ali. E quando eu saía dali às segunda-feira, e eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. E muitas foram as vezes que eu impus a mão sobre a vida dos meus filhos, e eu disse ao Senhor, Senhor, eis aqui a sua herança. Se o Senhor me der um engenheiro, um médico, um advogado, seja qualquer profissão, eu vou ficar muito feliz. Mas antes disso, eu te peço que o Senhor os faça vasos de honra na tua casa. Sempre orei isso e pedi isso ao Senhor. Até que um dia eu estava lá com o meu joelho dobrado. No período que antecedia o culto, nós tínhamos um período de oração de joelhos dobrados, né? E Deus tomou uma pessoa e trouxe até onde eu estava, e essa pessoa colocou a mão no meu ombro e disse para mim, olha, homem, tenho eu agradado do propósito do teu coração, vou eu tomar nas minhas mãos e vou fazê-los vasos de bênção na minha casa. Amém?
Isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante que os nossos filhos, que a herança que o Senhor nos confiou, possam ser vasos de honra na casa do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés, ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu sou. E mesmo sem
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem de ofertar na casa do Senhor. Você que está aí com seu envelope aí, você pega, mas você não precisa trazer agora aqui não. No finalzinho, o Paulinho vai estar ali, para a gente evitar aglomeração aqui, a gente vai orar agora da oferta, nossos dízimos, e no final você pode colocar lá a sua oferta com o Paulinho. Bom, eu estou vendo aqui muita gente nova e eu gostaria de saber as pessoas assim que estão nos visitando. Eu sei quem são, mas às vezes a igreja ainda não visualizou aqui de cima, né? Então, se você pudesse dar um tchauzinho para a gente aqui, tem o Biratã aqui, tem o Tiago, tem um casal lá atrás. O Tiago já não é mais visitante, né? Já está vindo pela segunda vez, mas sinta-se à vontade. Gente, essa é a casa do Senhor, é a casa. A gente fica muito feliz porque quem vocês aqui hoje foi o Espírito de Deus. A gente faz a mídia, a gente põe lá o vídeo, a gente ora, a gente faz tudo, mas a gente depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que traz as pessoas para a presença dEle, né? E nós vamos entender isso um pouquinho mais na palavra de hoje, como que é Ele que faz tudo. Então, muito feliz por você estar aqui, sinta-se em casa. E se você quiser ficar, você está vendo que tem uns lugares aí, né? E esse lugar pode ser o seu lugar. Amém? Pegue seu envelope, vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, agradecendo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde. Nós te agradecemos pelos dons que o Senhor tem distribuído para a sua igreja. Nós agradecemos pela instrumentalidade dos teus filhos, pela porta de emprego que o Senhor tem aberto aos teus servos.
Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos encha a cada dia com a sua sabedoria, com a sua visão, nos capacitando, ó Deus, a lá no nosso trabalho, a gente produzir o máximo que a gente puder, para que a gente possa glorificar o Teu nome e que os frutos disso venham, Pai, para as nossas famílias. Eu oro pela provisão do Teu povo, para que não falte nada, Pai, para que não falte o vinho, que não falte o azeite, que também não falte o trigo. Tudo isso é símbolo da Tua provisão, é símbolo da Tua presença, é símbolo, ó Deus, da alegria em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos dê direção para que possamos usar os recursos da Tua casa com sabedoria e com temor, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos ajudando e abençoando o Teu povo. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ter, semana que vem, eu já vou ter aqui as 3 cestas básicas que a gente tem. Mês passado a gente direcionou, né, Márcio, para 3 famílias e foi uma bênção, a gente pôde pregar o evangelho para essas famílias. E agora, semana que vem, as cestas chegando, eu passo para os irmãos. E quem quiser doar, quem sentir no coração em abençoar alguém com a cesta básica, você pode trazer aqui na igreja, que eu estou aqui na igreja de terça a sexta, das 2 às 5, você pode chegar, mandar ou mesmo você trazer. Eu quero dar uma notícia boa aqui, Zé, para a igreja. O Guilherme, vocês sabem, o Guilherme, noivo da Karina, né? Eles vão casar ano que vem. E o Guilherme, ele fez uma cirurgia na terça-feira. Ele fez uma cirurgia para retirar um nódulo debaixo da axila. E no domingo aqui nós pregamos sobre o cego de nascença, que Deus era poderoso para curar, para transformar qualquer quadro, e que aquela enfermidade, Tiago, foi para a glória de Deus. E aí nós entramos depois no gabinete, no final do culto, e nós oramos novamente por ele, para que ele fosse abençoado. Bom, eu vou deixar ele dar o testemunho futuramente, mas para o espanto dos médicos e toda a equipe de cirurgia, eles abriram ele em 2 lugares e não tinha nada. Você crê no poder da oração? É por isso que a gente prega o evangelho e anuncia as boas novas, porque talvez essa é a situação que você entrou aqui. Um caso difícil, impossível, sabe? Algo que você depende muito de Deus e Deus tem para te dar essa noite. Amém? Queria passar esse testemunho para vocês, não poderia deixar em branco. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico bem conhecido, que fala que fiel é Deus. Amém? Eis aí um testemunho e a prova da fidelidade de Deus. Se você quiser se assentar, a gente já está um pouquinho de tempo de pé. Isso, descansa um pouquinho, daqui a pouco a gente louva o Senhor com a última canção, a gente torna de pé, porque aí depois a gente vai ouvir a palavra, a gente fica mais confortável. Amém? Fiel é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Ele não é homem, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou e não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não
posse dessa palavra nessa noite. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Como o pastor Rodrigo falou, nós não sabemos que condição você chegou até aqui. Mas quando eu louvava o Senhor com esse cântico, sabe? O Senhor trouxe no meu coração a certeza das promessas que Ele fez. E das promessas que Ele tem para a minha vida. E tem para a sua vida. Toma posse. Descansa. Descansa a tua ansiedade, o teu temor, o teu tremor nessa noite. Descansa no Senhor. Creia que Ele é fiel. Creia que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Creia que Ele conhece da planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça. Antes que um só pensamento, uma só palavra se forme em nós, Ele já conhece. Ele conhece o que vai no teu coração. Ele conhece o que te causa ansiedade. Ele conhece o que te traz apreensão. Ele sabe como a gente se encontra aqui nessa noite. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu viver, o meu prazer, onde flui o amor. o meu prazer, o meu viver. Onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar. Onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar. Onde flui o amor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. A Ele seja toda a honra. Amém, Jesus. A Ele seja toda a glória. A Ele Aleluias. seja o louvor. Continua pra gente, Zé. Feche seus olhos, meus irmãos. Enquanto eu estava sentado aqui adorando a Deus, o Senhor me mostrava assim um monte de vasos vazios. Aleluias. E Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer te encher. Tem gente aqui que está com saudade de Deus, sabe? Que já um dia sentiu a presença de Deus, um dia já foi cheio da glória de Deus, mas hoje está vazio. E esse louvor veio para encher a tua alma, o teu espírito, para dizer: olha o tanto, meu filho, que eu tenho para te dar. Minha filha, está buscando,
Quais são os caminhos que vocês estão andando? Voltes para mim, diz o Senhor, essa noite. Abra o seu coração, deixa eu encher, deixa eu habitar de novo nele. A pior coisa é passar fome dentro de casa, gente. Aonde tem pão, tem provisão. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Quanto tempo você não se quebranta diante dele? Vai, essa é a hora. Eu sei que é o Espírito de Deus. Sinta o derramado do Espírito Santo. Já podemos todos perceber. Receba, receba, receba. A presença de Jesus, o Salvador. Ela é real, está aqui entre nós. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. E ele veio nos encher essa noite. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. E veio para salvar a tua alma. Aleluia. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Seja ministrada agora pelo Espírito Santo de Deus. Te adoraremos por tua E as cadeias se quebram em nome de Jesus. A esperança volta a reinar em nossos corações. Presença aqui que se renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas como eu precisava desse momento. Como que o Espírito Santo ministrou em meu coração essa noite. Eu já estaria satisfeito, já poderia ir embora glorificando e exaltando ao Senhor, mas eu não posso, porque tem muita gente que ainda precisa receber algo de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela penetra no mais profundo do nosso coração, do nosso espírito. E essa noite, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra diretiva para o seu coração,
para mudar a nossa história. Amém? Bom, nós vamos trabalhar hoje, meus irmãos, a temática: o que você está buscando? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias pela manhã ao nosso coração. Eu percebo que existem pessoas que vivem achando que elas não estão em busca de algo, elas não estão focadas em algo, mas na verdade, se você olhar as prioridades dessa pessoa, você vai ver de fato no que ela está focada, de fato o que ela está buscando. Mas você já parou para perceber ou para perguntar por que nós estamos sempre em busca de alguma coisa? Já reparou que o ser humano, ele sempre está querendo algo a mais, ele nunca está saciado, ele sempre espera o belo, ele sempre espera o melhor, ele sempre espera a verdade, ele sempre está com uma expectativa que vai para além dele. Eu não sei se é assim com vocês, mas é assim comigo. Coisas boas acontecem comigo, mas o meu coração sempre se volta para coisas maiores. Existem momentos na nossa vida que a gente idealiza buscar uma coisa pequena, e aí quando a gente chega perto daquilo, a gente olha e fala: não, isso aqui já não tem mais sentido, eu quero aquilo que é maior, eu quero aquilo que é grande, eu quero aquilo que venha me saciar. Você já parou para perguntar por que a gente é assim? Por que a gente não se sacia com aquilo que a gente já tem? Por que a gente não fica satisfeito com aquilo que a gente já tem? Queridos, isso pode parecer que é ruim, mas isso não é ruim, isso é bom. Isso não é algo que é nosso, não é a gente que construiu isso. Isso não nasceu na gente de uma hora para outra, de algo ruim, não, isso é algo bom. A gente deve buscar algo sim, a gente deve sempre estar buscando algo. Só que, queridos, a gente precisa entender que se essa busca nossa, ela não for orientada pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai ser uma loucura. A gente vai se desintegrar, a gente vai se quebrar, assim como o vaso quebrou na mão do oleiro em Jeremias 18. Então, o que a gente precisa saber essa noite? O que eu quero que os irmãos entendam essa noite, para que a gente possa compreender o que a gente está buscando? A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que vocês foram criados, nós fomos criados para a eternidade. E o fato de termos sido criados para a eternidade, é por isso que temos esse desejo por algo tão grande. É por isso que tudo que a gente deseja, ele não para nesse plano aqui, ele vai para além. A gente fica desejando sempre mais e sempre mais e sempre mais. Por quê? Porque fomos criados para algo eterno. Pense em você, queridos, algo que nunca teve início e que nunca terá fim, é sempre eterno. Foi para isso que nós fomos criados. E aí a gente olha para o nosso corpo, sente dor, limitado, não consegue fazer tantas coisas, e isso não entra na nossa cabeça. É por isso que a busca nossa é muito maior do que a gente pode suportar. E quando a gente não entende que a gente foi criado para a eternidade, a vida ela não tem sentido. A vida por mais que você conquiste as coisas, você nunca vai ver sentido nas coisas. Eu queria ler com vocês esse texto, não sei se está pequeno. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 vai dizer: e ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Então essa busca por algo eterno é bom, é salutar, é o que Deus colocou dentro da gente. Isso não foi a gente que criou. O único problema que a gente precisa entender, e por que eu quero tocar nesse assunto, é que o fato da gente ter desobedecido a Deus no Éden, o fato a gente ter pecado lá no jardim com os nossos pais, Adão e Eva, sendo desobediente a uma ordem para que não comesse do fruto, e na verdade eles desobedecem, e quais são as consequências dessa desobediência? O homem quer tomar para si a identidade de Deus. Quando a mulher come do fruto, ela está dizendo assim: eu quero ser igual a Deus, eu quero controlar a minha vida, eu quero direcionar os meus desejos, eu quero dizer o que eu quero e vou atrás disso, e ninguém precisa me dar ordens. Quando os nossos pais pecaram no jardim do Éden, isso vem gerando consequência em nossas vidas. Então nós não sabemos mais nos relacionar uns com os outros, a gente não sabe mais se relacionar com a criação e muito menos com Deus. Então quando eu não entendo que criado para a eternidade, e o meu coração não está em Deus, a minha busca nunca vai cessar.
Percebe que, se você perceber as grandes celebridades do mundo, eu vou dar um exemplo aqui da Madonna, por exemplo. A Madonna outro dia deu uma entrevista para uma revista dizendo o seguinte: todas as manhãs eu acordo e eu preciso me reafirmar, eu vou ver o que eles estão escrevendo sobre mim, eu vou ver se eles estão falando coisas boas de mim, e quando estão falando, o meu ego ele é inflado, então eu me sinto bem, o meu ego ele fica cheio, mas logo no outro dia de manhã eu preciso mais, porque eu preciso todos os dias ficar inflando o meu ego. Sabe por que isso? Porque o que vai nos preencher não é uma notícia boa de alguém, se você é importante, se você tem fama, se você tem dinheiro. O que vai preencher o nosso coração é Deus. Esse buraco, esse vazio, ele é do tamanho de Deus. E quando Deus afirma que colocou em nós essa eternidade no nosso coração, o autor de Eclesiastes, ele está dizendo assim: olha, nós fomos criados para algo além dessa roda da vida viva. Porque tem gente que acorda todo dia de manhã, tem gente que dá o melhor no que faz, achando que é só esse plano aqui. E aí no final, quando ele chega lá no final daquilo, ele fala assim: poxa, mas falaram para mim que tinha um pote de ouro aqui no final do arco-íris, não é assim? Não tem. Sabe o que é? É frustração. Michael Jackson, na última turnê, vocês sabem qual foi o motivo da sua última turnê? Por que ele estava fazendo a última turnê? O Michael Jackson devia mais do que ele tinha. E essa última turnê ele iria fazer, ela já estava toda penhorada, ela já ia para pagar a dívida. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu, ele não pagou as suas dívidas. Um homem milionário que poderia viver com aquilo que já tinha, com aquilo que já havia conquistado, mas o ego, a ganância, a busca por algo que é eterno, mas o homem não vai conseguir preencher nessa vida, fez com que ele acabasse com a sua vida e com a sua história. Quem olha de fora diz: uau, Michael Jackson é uma pessoa muito boa, não é verdade? Mas se nós olharmos as suas buscas, vai ver a sua área sexual, os prazeres, o que ele buscou, vai ver na sua área hipocondríaca, que ele tinha aquela coisa por remédio, aquele vício por remédio. Olha para a vida desse homem, toda desintegrada. Eu estou dando alguns exemplos grandes para que a gente possa observar, mas a nossa nação está cheia de exemplos. Nós somos um desses exemplos, se a gente não vigiar o nosso coração. Amém, meus irmãos? Nós somos criados para a eternidade e a gente precisa entender isso. É por isso que o mundo não tem sentido. É por isso que a gente procura olhar as coisas e fala assim: poxa, mas está tudo quebrado, não está legal. Por quê? Porque isso não vai saciar o nosso coração. E uma vez isso, meus irmãos, que a gente foi criado para a eternidade, existe uma outra coisa que a gente precisa saber. Quando nós fomos criados para a eternidade, Deus colocou esse senso em nós e nós rompemos com Deus no pecado. Agora a gente não tem mais condições de se autossustentar nessas escolhas. A gente não sabe nem mais o que está buscando. Repara essa imagem comigo. Essa é uma típica pessoa que está buscando em tudo, está buscando em algo, em alguma coisa, em pessoas, saciar um vazio que é da eternidade que Deus colocou em nós, que só vamos ser saciados nele. Não há onde você buscar, não há o caminho que você alcançar, não há livro de autoajuda, não há coach, não há nada que vai fazer você saciar essa busca. Por que a gente precisa saber? Isso é muito importante. As consequências de não saber essa verdade. Eu quero ler um texto com vocês, preste atenção comigo aqui. Deixa eu só abrir um parênteses para que vocês entendam. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma biblioteca, são vários livros ali. E não há nenhum fracasso que eu e você vai enfrentar que alguém já não tenha enfrentado na Bíblia. Não há nenhuma vitória que eu ou você vamos conquistar que já não tenha sido conquistado na Bíblia. É por isso que a Bíblia é um livro de arquétipos. Quando eu olho para Davi, eu vejo muita coisa em mim em Davi. Quando eu olho para Sansão, eu vejo muita coisa em Sansão também em mim, e assim a gente vai aprendendo. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para as cartas de Paulo, eu sou ensinado, eu sou doutrinado, eu sou corrigido, eu sou exortado. Você precisa valorizar a sua Bíblia. Porque Eclesiastes é um livro que a gente chama entre os teólogos, é o livro do aguilhão.
O que é o aguilhão? É aquele ferro que espanta o boi para que o boi vá para aquele lugar que você quer, certo? Você espeta o boi com aquele pedaço de ferro pontudo e o boi vai para onde você quer. O livro de Eclesiastes ninguém quer ler, porque é o livro que te bota no cabresto, é o livro que diz quem você é o livro que mostra o que está dentro do meu coração e do seu coração, é a realidade da vida. É por isso que ele é conhecido como livro de sapiência, ou seja, livro de sabedoria. Ao lê-lo, a gente se torna sábio, meus irmãos. E sabedoria não tem a ver com cabelo branco, sabedoria não tem a ver com diploma na parede, sabedoria tem a ver em conhecer a palavra de Deus e colocar ela em prática. É isso que o Salmo 1 diz, que o homem que é inteligente, que tem a palavra de Deus, ele se desvia do caminho do mal. Meus irmãos, se a gente não começar a levar a sério a questão de pegar a palavra de Deus e colocá-la no nosso coração e aplicar todo dia, a gente vai ficar igual esse homem nessa imagem, a cabeça assim, ó, não sabe para onde está indo, não sabe para onde está vindo, não sabe para onde vai, nada sacia, nada está bom, nada preenche, tudo está fora do lugar. E o livro de Eclesiastes vai dizer, o que Salomão vai dizer é o seguinte, ó, disse a mim mesmo, imagine você essa cena, alguém sentado, de frente para a praia, numa cadeira bem bacana, disse assim, ó, disse a mim mesmo, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Eu frisei procurar as coisas boas da vida, porque, meus irmãos, eu não sou hipócrita de dizer para você que comer uma comida muito boa, sabe, gostosa, que às vezes é cara, a gente não deve querer isso. Eu não estou dizendo para você que a gente não deve querer andar num carro bom, num carro zero, numa casa boa, que seus filhos façam uma faculdade. Eu não estou dizendo essas coisas. Eu estou dizendo que quando a gente procura essas coisas boas da vida, sem saber que fomos criados para a eternidade, buscando isso em si mesmo, a nossa vida vai se desintegrar. Você vai, meu irmão, fazer coisas impossíveis aos olhos dos homens para conquistar isso. Porque isso vai se tornar, sabe o que para você? O seu alvo, a sua busca. Enquanto eu não tiver esse carro, enquanto eu não tiver essa mulher, enquanto eu não tiver isso, você não para, você não vai se saciar. É por isso que a gente precisa saber dessa verdade, que fomos criados para a eternidade de Deus, para andar com Deus. E o texto de Salomão, eu não dei sequência, porque eu quero falar dele. Salomão vai dizer assim, olha, então eu vou procurar as coisas boas da vida, então eu vou procurar essa realização, essa busca minha nos vinhos, eu vou beber os melhores vinhos que o meu reinado me der, e a Bíblia diz que ele se debruça numa vida de bebida e de degustação de vinho. Quantas pessoas você conhece que vive para beber? Ou que bebe para viver? Salomão já fez isso há muitos anos atrás. Salomão disse assim, não, agora eu vou experimentar outra coisa. Eu quero prazer, eu quero mulheres. A Bíblia diz que seu harém tinha quantas mulheres? 1000 princesas e concubinas. E ele foi uma atrás de uma. Você conhece alguém assim, que é bom de rabo de saia? Não pode ver uma mulher, às vezes é casado. Você conhece alguma mulher assim? Que não pode ver um homem casado e que está dando em cima do homem dos outros, ou uma mulher casada que ela está à procura de homem porque ela quer saciar, ela acha que está no sexo, o homem acha que está no sexo. Salomão fez isso, e vou dizer, deve ter sido cansativo para ele, né, Douglas? 1000 mulheres. Aí ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu agora vou ser um grande empreendedor, eu vou construir agora. Vou fazer um empreendimento. Meus irmãos, o texto diz que ele tinha filhos de escravos dentro da casa dele. Então, ou seja, ele tinha empregados e filhos de empregados. Já tinha 2 gerações com ele. De tão poderoso que era esse homem. Eu estou falando do homem que se entregou, ele se entregou. Venha, vamos experimentar, vamos dar vazão a esse negócio, já que é aí que está a finalidade da vida, é aí que a gente vai encontrar o sentido da vida, então nós vamos entrar de braçada. E ele entrou, meus irmãos, entrou. Mulheres, bebidas, empreendimentos, vou ter muitas coisas, vou ter muitos servos, vou deixar um legado, o meu nome vai ser lembrado.
E sabe qual é o final de tudo isso que ele relata? Isso também não fazia sentido. Em outras versões vai dizer assim, é correr atrás do vento, é vaidade, é insensatez, e por aí vai as palavras que você colocar, os sinônimos. Percebe? Que as coisas boas da vida, elas foram feitas para nós desfrutarmos, sim. Mas se nós não tivermos essa orientação, se nós não estivermos nele, se nós não nos voltarmos para Deus hoje, qualquer coisa que você for fazer daqui para frente, pode começar bem, daqui a pouco vai desorientar. Seu namoro pode começar bem, daqui a pouco você está fazendo sexo fora do casamento. Seu casamento pode começar bem, daqui a pouco você está brigando, procurando outras coisas. Você pode começar bem no seu emprego, daqui a pouco você está vendo como você vai derrubar alguém para subir um cargo maior, eu vou passar o outro para trás e vou fazer isso. Sabe por quê? Porque é isso que a gente sabe fazer. O ser humano sem Deus, ele sempre vai buscar o pecado que habita na gente. E aí eu quero dar uma dica para vocês. O diabo, ele sabe disso. Então ele preparou uma cultura, meus irmãos, uma cultura, a cultura que a gente vive, esse sistema que a gente vive. Ele foi feito para sempre manter a gente preso e alienado. Então, para você que quer ter o prazer na bebida, ele vai te dar as melhores experiências. Para você que quer ter prazer, a cultura vai te dar as maiores experiências. E para eles vão dizer, é isso que você precisa, é isso que você precisa, e nós temos para te dar. Quando a gente não tem esse discernimento, meus irmãos, a gente caminha igual aqueles ratinhos de laboratório, alienado para um buraco, para uma armadilha. A gente precisa ter essa consciência. O mundo, queridos, não é essa maravilha que as pessoas dizem aí que é, não é, está em guerra. As nações estão em guerra, as notícias que a gente recebe são fake news para tentar desviar o nosso foco. O mundo, a Bíblia já diz que está quebrado, o pecado reina. Então não há nada de bom que a gente possa esperar de lá, que vai saciar aquilo que só Deus pode nos saciar. Agora, é claro que existe a graça comum. E o que é isso, a graça comum? A graça comum é que Deus dá o dom a um homem que nunca ouviu falar de Jesus ser um grande chefe de cozinha. E através desse chefe de cozinha a gente pode ter as melhores experiências gastronômicas. Graça comum. Outra graça comum é alguém criar um parque temático. O cara nem sabe que existe Deus, mas ele cria um parque temático para que você e sua família possam ir lá e curtir um lazer, um entretenimento. Graça comum. Então todos nós produzimos culturas. Agora, existe aquele que produz a cultura quando o reino de Deus entra dentro dele, e existe aquele que produz cultura sem que o reino de Deus esteja dentro dele. Qual dos dois vai glorificar a Deus? Qual dos dois vai fazer intencionalmente para glorificar Deus? O que tem o reino de Deus. Mas existe uma graça comum. Então, o que nós precisamos entender? Que nós podemos procurar as coisas boas da vida. Tem muita coisa boa da vida que a gente deve procurar, sim, mas um coração alinhado a partir de Deus, a partir do Espírito Santo. Porque senão, meus irmãos, se solta aí uma semana e vê aonde você vai parar. Você vai falar assim, meu Deus, eu não acredito, eu estou fazendo coisa que até eu mesmo duvidava que eu era capaz. É só você dar vazão para a sua carne. É só você deixar o inimigo dominar a sua mente e o seu coração. A gente precisa saber dessas coisas, que o ser humano, por si só, ele não vai conseguir. Mas por que a gente está aqui essa noite, Márcio? Por que a gente está aqui essa noite? Porque existe uma boa notícia. E é essa parte que tem que ficar com a gente. Sabe? A notícia é que existe remédio para essa busca. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Existe um remédio para essa busca, meus irmãos. Mas o que nós precisamos enfatizar essa noite para que você entenda é que Jesus sabia que nós não o buscaríamos por vontade própria depois da queda do Éden. Pega isso aqui, que é uma chave para você caminhar e abrir o seu pensamento e as portas do seu coração.
Jesus sabia que quando o homem rejeita a vida perfeita no Éden, o homem não voltaria mais para Deus. O homem não desejaria mais estar com Deus. Na verdade, o homem fugiu da presença de Deus porque teve medo, teve vergonha. Não é isso que diz em Gênesis 3? Ele sabia disso, que depois do pecado a gente ia se afastar tanto dele, e que o nosso coração, aonde ele era o altar nosso, era Deus no nosso coração, e uma vez Deus retirado desse lugar, o nosso coração ia ficar à mercê, buscando alguma coisa para colocar nesse lugar. Deus sabia de tudo isso, meus irmãos. Jesus sabia de tudo isso. Nós somos idólatras quando nós não temos Deus no nosso coração. Isso significa que a gente toda hora está buscando alguma coisa. Percebe por que a gente busca? Porque essa eternidade que Ele botou, que é Ele no centro, a gente tirou e a gente vai buscar nessas coisas. Mas mesmo assim, Jesus sabendo que somos idólatras, em Romanos 3,11, Paulo vai dizer o seguinte: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Vira essa chave também no seu coração. Você pode ter dito assim: não, eu que fui lá na igreja hoje. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Ninguém busca Deus. Ninguém busca Deus. As pessoas querem usar Deus. No momento de dificuldade eu clamo a Deus. No momento que aperta as coisas eu clamo a Deus. Mas de espontânea vontade, ninguém busca a Deus. Texto de Paulo está dizendo aos Romanos. E é por isso, porque Deus sabe disso, que vem uma boa notícia. Perceba que não temos condições de voltar e de buscar a Deus da maneira como devemos. E aí, quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Meus irmãos, isso se chama graça. Deus enviando Jesus ao nosso encontro. Por quê? Porque a gente não se volta para Deus. Então Deus se voltou para a gente. Jesus veio até nós. Jesus está nos buscando todos os dias, e essa é a grande e boa notícia. Embora você esteja buscando tantas outras coisas, embora você esteja, dando vazão ao seu coração para tudo e nada preenche, essa noite eu quero dizer que Jesus, Ele está buscando você. E o Espírito Santo de Deus veio te trazer aqui essa noite. Vivemos na perspectiva da queda, e o nosso relacionamento com Deus, ele é quebrado. Mas essa noite, Deus, Ele quer que você entenda racionalmente e depois emocionalmente o que Ele fez por você e por que você está aqui essa noite. Amém, queridos? É isso que Deus quer para nós. Porque em Lucas 19, quem conhece aqui a história de Zaqueu? Zaqueu é um publicano, um cobrador de impostos, um fiscal da Receita, alguém corrupto, alguém que roubava além do que deveria. E para os judeus, ele não tinha salvação. Os judeus o olhavam como alguém que está além da graça, aquém da graça de Deus. Deus não pode alcançar uma pessoa dessa, que cobra impostos do seu próprio povo e se vende para o povo romano. Esse cara não é digno, esse cara não é... E aí, meus irmãos, o que me espanta no Evangelho é que toda aquela pessoa que um dia você olhou e negou e disse: esse aí não tem jeito, é justamente para esse que Jesus veio, e esse é o alvo de Jesus. E Jesus vai salvar essa pessoa para também te salvar, porque Jesus vai mostrar para você que o seu olhar de julgamento é um olhar religioso. É Deus quem sonda os corações, meus irmãos. É Deus quem sabe de onde você está vindo e para onde você vai. É Deus quem sabe, é o Espírito Santo de Deus, é quem sonda o seu coração e o meu coração essa noite. E é por isso que a gente precisa entender essa grande verdade. Isso é graça. E o texto vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido.
A boa notícia é que Jesus veio te buscar essa noite. A má notícia é que você não pode ser mais neutro. Você precisa tomar uma decisão essa noite diante de Deus, dos anjos e da igreja. A verdade chegou para você. Você é quem vai decidir se você vai se entregar a esse projeto, a esse Deus que veio ao seu encontro e quer saciar essa busca do seu coração por tantas coisas que você tem buscado e não vai encontrar, ou se você vai voltar para casa do mesmo jeito, se desintegrando, se tornando um ser humano que nem você, nem as pessoas que vivem com você te reconhecem. Você é quem vai decidir essa noite. E é por isso que nesse momento eu queria que você parasse, fechasse seus olhos nesse momento. Faça essa reflexão, o que você tem buscado na sua vida. E ao responder isso, você vai ver quais têm sido as suas prioridades. Olha para onde isso tem te levado. Olha o quanto que você tem lutado, se dedicado. Você tem colocado a sua família, você tem colocado os seus amigos, você tem colocado a sua saúde, você tem colocado até os seus recursos, você está jogando tudo isso nessa busca, você está vendo tudo isso escorrer pelos seus dedos, você está vendo que você não está conseguindo chegar onde você quer, e quando você chega, isso não te sacia, isso não te traz paz, isso não aquieta o seu coração. Você precisa parar. Jesus está dizendo: para, meu filho, ouça a minha voz, eu estou falando com você desde o início. Na verdade, foi eu que te trouxe aqui essa noite. Aleluias. Eu te trouxe aqui porque eu quero acabar, eu quero estancar essa hemorragia que não cessa dentro de você, essa hemorragia que está fazendo você ficar anêmico. Você não tem força mais para nada, não tem força para reagir, está só se entregando. Essa é a noite de você se levantar, e Jesus está dizendo: para, meu filho, para por aí, porque isso vai dar ruim, essa conta não vai fechar. Ah, Espírito Santo, ministrando sua graça. E ele diz para a gente: para e volte-se para mim. O que você precisava eu já fiz, eu já te trouxe, eu já fui na cruz, eu já morri por você, os seus pecados estão perdoados, eu te liberto. Eu agora te dou vida nova, eu faço nova todas as coisas da sua vida, vou restaurar você, sua família, vou orientar o seu coração para que quando você buscar as coisas agora, você vai buscar as coisas a partir da perspectiva de um discípulo de Jesus, alguém que tem a mente de Cristo. E aí, queridos, aí as pessoas vão dizer: quem é aquele? Quem é aquela? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles é igual acontece com uma criança quando está com fome e a mãe coloca ele no seio e ele começa a mamar no seio da mãe, e depois de mamar e se saciar, ele se aquieta no colo da mãe. E depois desse aquietar vem o sono da paz, da tranquilidade, que os prazeres, a riqueza, as grandes realizações não vão trazer para os nossos corações essa noite. Abra seus olhos, queridos, olhe para mim. Volte-se para Deus agora, hoje. É agora, é hoje. E se permita aquilo que Deus tem para você essa noite.
Sabe por quê, queridos? Porque em Mateus 6:33, Jesus está pregando o grande sermão da montanha. E Jesus entra num período do sermão que é as preocupações da vida: o que comer, o que vestir. E ele diz o seguinte: olha o que nós devemos buscar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O carro bom, a casa, o casamento, os filhos formados, tudo isso vai vir, meus irmãos, porque Deus é poderoso e infinitamente mais para fazer aquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que isso seja bênção para a glória dele, primeiro você precisa buscar o reino dele, a sua justiça, ou seja, a sua prioridade. A vida não é só você, a vida também agora é o meu próximo, a vida é a comunidade onde eu vivo. Eu vou olhar para Itaperuna e vou pensar nas soluções para a minha cidade. Eu vou começar a orar pelos políticos. Nós temos na nossa cidade uma coisa de corrupção, e aí nós vamos orar. Eu vou me identificar com a cidade, com a causa dos outros, com o problema daquele que eu olhava de maneira alheia e altiva. Oh, meus irmãos, eu sonho com uma comunidade que possa fazer a diferença na nossa cidade. Eu sou apenas um beija-florzinho, vou lá, pego um pouquinho de água e tento apagar um incêndio. Mas se nós nos unirmos essa noite, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós podemos fazer sim a diferença na nossa cidade. E você que entrou aqui essa noite, que tem flertado com Jesus, que tem olhado ele de longe e falado: poxa, eu gosto do louvor, eu gosto lá, mas hoje você precisa tomar uma decisão. Você não está mais isento, porque a verdade chegou e foi revelada a você. Você precisa tomar uma decisão, e eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Você que já tomou essa decisão, você que tem a sua vida já orientada por Deus, glória a Deus. Eu convido você agora a interceder comigo por aquele que entrou, por aquela que entrou aqui e precisa essa noite entregar a sua vida para Jesus. Muito mais importante do que as coisas que nós nessa terra é a sua vida eterna, e Deus está preocupado com isso. Deus está buscando isso, muito mais do que você. Ele está procurando você para te dar essa vida eterna. Feche seus olhos. Aquele que quer entregar agora a sua vida pela fé naquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão, dando um sinal de que você está aceitando a Cristo como aquele agora que vai direcionar as suas buscas, aquele agora que vai organizar o seu coração, aquele agora que vai trazer sentido para a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. A igreja está de olho fechado, todo mundo orando. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu sei que você veio, eu sei que você está aqui, e eu sei que Deus está te aguardando nesse momento, em nome de Jesus. Enquanto nós ouvimos esse louvor, você pode ainda tomar a sua decisão. Orações, oh Espírito Santo de Deus, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Senhor, nós repreendemos toda potestade, Senhor, todo pensamento contrário ao teu reino. Essa pessoa que está em dúvida, ela sabe que esse é o caminho e a verdade, mas está com resistência. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai. Essa alma te pertence, essa vida é sua, Pai. Os enfermos e doentes são sarados. Cura no teu povo, Senhor. Você que está enfermo, levanta a sua mão em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus, da parte de Cristo Jesus. Nós ministramos, Pai, a cura para o teu povo, Senhor. A libertação para o teu povo, Senhor. Você que está desempregado, em nome de Jesus, levante sua mão, Pai. Abra uma porta de emprego para o teu servo ou para a tua serva.
Você que precisa tomar uma decisão difícil, você não sabe o que fazer, Pai, em nome de Jesus, que essa noite Tu dê uma palavra diretiva para essa pessoa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pois Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar, igreja, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te adorar. Pai, eu quero Te contemplar. Aleluias. Tua glória e majestade. Oh, Espírito Santo, trabalha no Seu povo, Senhor. Pai, eu quero Te adorar. Ah, Senhor, na beleza da Tua Em santidade. espírito, em verdade, não apenas nos Não só na igreja, Senhor, ou no santo lugar, mas por onde o Senhor nos enviar, Pai. quero Te Oh, entronizar aleluias. entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, É esse caminho que Deus tem para você, ó. pelo novo, É novo. É e novo. vivo Caminho. E é pelo sangue, meus irmãos. pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à Sala do trono, para Te adorar, Senhor. pra Te adorar, Senhor. Leva-me, Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que a gente possa continuar deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero dar aqui para vocês uma palavra que arde no meu coração. Volte para Deus. Quando a gente fala aqui, queridos, você precisa pregar o Evangelho todo dia ao seu coração, você precisa ter o seu momento de devocional, você precisa buscar a Deus, e nós estamos pensando em ferramentas para que você possa ter essa vida com Deus. A gente está pensando em colocar num grupo aqui um aplicativo que a gente já tem disponível da Bíblia, YouVersion, que a gente vai fazer uma sala onde todo mundo vai ler o mesmo livro da Bíblia. Nós vamos poder comentar ali os anseios, o que Deus está falando no nosso coração, as dúvidas. Sabe, queridos, se o diabo te afastar da palavra, todo o resto você vai fazer. Essa é a função dele, nos afastar da palavra de Deus. Nos afastando, todo o resto a gente faz. Amém, queridos? Abra suas mãos, deixa eu orar por você, Pai. Nós queremos Te dar graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. A Tua presença é real no nosso meio. Nós estamos cheios da Tua presença. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem renovado as nossas vidas espirituais. Ah, Senhor, Tu tem aberto os nossos olhos, Tu tem desobstruído os nossos ouvidos. Ó Pai, nós, em nome de Jesus, sairemos daqui essa noite, Pai, mais próximos do Senhor, mais achegados a Ti, e nós somos gratos por isso. Somos gratos pela
a vida da família do Zé, que está aqui ministrando com a gente, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe o teu servo, Pai, que o Senhor dê para ele aquilo que ele tem buscado, Senhor, que ele esteja, Senhor, direcionado pelo teu Espírito Santo. Assim nós oramos, abençoando ele e o seu filho Mateus. Toma, Pai, o controle da vida da casa do teu servo e que o Senhor possa cumprir o seu propósito. Senhor, em nome de Jesus, obrigado a todos envolvidos aqui, o pessoal da mídia ali, Pai, em nome de Jesus, quem ficou com as crianças hoje, Senhor, nós somos gratos por esse culto, muito, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aguardam e anseiam pela volta do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém, amém. Não sai não, rapidinho, que eu vou lá para a porta para poder dar um soquinho aí na sua mão. E última terça-feira nós temos célula presencial. Se você quiser vir aqui na igreja, nós vamos estar aqui às 20 horas na terça-feira, ok? E aí, queridos, aqui como a gente tem um espaço grande, a gente pode fazer lá em cima, a gente faz até lá fora. A gente vai abrir e futuramente, eu já vou ter boas notícias para os irmãos de algumas células que serão abertas nas casas que Deus está direcionando. Deus está tocando em algumas pessoas e aí nós vamos estar direcionando a nossa célula, as células para casa. Vamos ter células de jovens futuramente, de adolescente, e aí só, né, o céu é o limite para nós. Amém? Deus abençoe, a semana abençoada. Eu vou lá para a porta, peraí. Não, minha máscara nisso não. Vamos terminar louvando ao Senhor? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.